Prezados telespectadores, irmãos e irmãs que rezam conosco por meio das redes sociais, neste dia em que nós celebramos o 5º domingo da Páscoa, nós também rezamos, especialmente celebrando o Dia das Mães. A liturgia deste domingo, uma liturgia muito profunda e que nos faz pensar. Eu vou me deter à primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e ao Evangelho, capítulo 14, do evangelista São João. Na primeira leitura, nós vemos o nascimento de novos ministérios no início da igreja, da primeira comunidade, quando a comunidade apostólica estava empenhada no anúncio do Evangelho, eles perceberam que alguns membros da comunidade estavam sendo desassistidas nas suas necessidades básicas. Neste caso, as viúvas que vinham de origem não hebraica, que vinham do helenismo, eram deixadas de lado na hora do serviço às mesas. Quando foi reclamado isso aos apóstolos, eles, iluminados pelo Espírito, logo pensaram numa solução. Se nós quisermos concentrar tudo em nós e acharmos que nós vamos resolver tudo sozinhos, acabaremos por entrar num ativismo que vai acabar por deixar a vida de oração e o anúncio da palavra de lado. É preciso, então, saber conjugar as coisas. É preciso que a gente cuide de atender às necessidades daqueles que precisam, mas não negligenciemos o anúncio da palavra. Então, vamos dividir as tarefas. Aqui é a habilidade de quem é líder. Quem é líder precisa saber dividir as tarefas e assim eles decidem. Pedem que sejam escolhidos do meio da comunidade 7 homens prudentes, 7 homens virtuosos, e que esses sejam encarregados de cuidar para que ninguém fique desassistido. São aqueles que vão fazer o trabalho anônimo de cuidar, fazer, sobretudo, a prática da caridade. E são escolhidos os 7 que, apresentados aos apóstolos, são ordenados para essa missão, depois que eles impõem as suas mãos, fazendo sobre eles a oração. A primeira missão desses 7 que foram escolhidos na primeira leitura da missa deste 5º domingo foi o serviço da caridade, o serviço às mesas. Aquele serviço que nas nossas casas, quem exerce tão bem são as nossas mães. São as mães que em casa cuidam de garantir que nenhum filho passe fome. É a mãe que cuida em casa de educar os filhos para aprender a prática da partilha. Ainda que seja pouco, quando a mãe divide, quando a mãe partilha, sempre dá. Quando a mãe partilha, sempre dá. Ela sabe dosar de maneira tal que nenhum filho fica desassistido, de maneira tal que nenhum filho fica sem o seu alimento. Da mesma forma, a igreja, com a sua vocação de mãe, ela se preocupa e cuida para que nenhum dos seus filhos fique desassistido, especialmente aqueles mais necessitados. Por isso, a prática da caridade, aliás, a igreja é a maior instituição de caridade. Tantas empresas, nesse tempo de provação que o mundo vive, quanta gente tem feito gestos de caridade. E a igreja também tem cuidado para que, para além da distribuição isolada, anônima e, às vezes, organizada, tem vários tipos de serviço,
sempre atenta àquilo que o Papa Francisco disse, que nós tenhamos em conta que os pobres não precisam apenas de pães, que ao levar uma cesta básica, levemos também o anúncio da palavra, pois a palavra também é alimento. É importante que nós também nos alimentemos da palavra. A palavra também é alimento. Jesus disse uma vez, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira leitura da missa de hoje, penso que fica clara para nós a escolha dos 7 homens que ajudam no serviço da caridade. O salmo é um pedido de socorro que nós fazemos a Deus. Aliás, na nossa Bíblia nós temos 150 salmos. São as orações do povo de Deus, as orações que eram recitadas e ainda hoje nós rezamos os salmos. Existe, inclusive, uma oração chamada Liturgia das Horas, onde nós rezamos ao longo do dia os salmos. O Salmo 32, nós rezamos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E esse pedido, ele se transforma, ele ganha nome, dependendo da situação que vive cada pessoa. Quando nós dizemos sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, quem está doente sabe nominar a graça. A graça tem nome, é saúde. Quem está desempregado nomina essa graça, é um emprego. Quem passa fome pede o pão de cada dia. Quem está vivendo uma dificuldade familiar nomina também esta graça, é o salvamento do meu casamento. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. E cada pessoa que reza conosco neste momento nomina a graça que precisa. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A esperança é um tema muito interessante para nós, pois a esperança nos motiva sempre a lutar e a não cair no pessimismo e no desespero. Ótimo. A segunda leitura nos lembra que em tempos difíceis não podemos nos esquecer do Senhor, que para alguns acaba se tornando pedra de tropeço por desprezo, e que para os que creem se torna pedra de construção. A pedra, diz a leitura, a pedra que os construtores rejeitaram, para os que têm fé, se torna pedra principal, pedra angular, pedra de alicerce. Que o Senhor seja o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa família, o fundamento da sociedade. E o Evangelho. 12 primeiros versículos do capítulo 14 do evangelista São João. Eu vou contextualizar essa catequese de Jesus. Ela se dá na noite da última ceia. Desde o capítulo 13, Jesus começa o chamado discurso de despedida do quarto evangelho. Diz o capítulo 13 do evangelho de São João, que Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceava com eles, então fez aquele gesto do lava-pés, que é uma catequese à parte, sobre a qual nós não vamos falar hoje. Mas eu estou recordando para dizer que é nesse cenário, depois de comer com os seus discípulos, de lavar os pés deles, que Jesus começa uma catequese bastante profunda. Ele começa a dizer que dentro de pouco tempo vai haver uma separação momentânea entre eles. Vai haver uma separação momentânea entre eles. Ele será arrancado do meio dos seus e será pregado na cruz. Quando Jesus começa essa catequese, muito demorada, se você tem o costume de ler a Bíblia, vai
perceber, desde o capítulo 13, 14, 15, 16 até o 17, uma longa catequese da mesa. Ela acontece ao redor da mesa, como tantas catequeses na nossa família também acontece ao redor da mesa, às vezes depois de uma refeição, quando se aproveita a oportunidade para conversar e ajustar alguma coisa que precisa. Isso fez Jesus. E quando estava oferecendo essa catequese para eles, falando de um assunto que tantas vezes não é falado, falando da dor, ensinando os seus discípulos a se prepararem para enfrentar a dor sem se desesperar, ensinando os seus discípulos a terem confiança em Deus, percebeu neles um ar de tristeza muito grande, como também, tantas vezes, nós somos acometidos. Ele percebeu neles um ar de desconsolo muito grande. É aqui que entram os versículos que nós proclamamos nessa liturgia. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Minha gente querida, quem tem fé também sofre. Quem tem fé também é perseguido. Quem tem fé também adoece. Quem tem fé também passa pelo sofrimento. Mas quem tem fé tem muito mais força para enfrentar as provações do nosso tempo. É nesse sentido que Jesus está dizendo: não se perturbe o vosso coração, ou seja, não entre em desespero. Não é para a gente justificar o sofrimento e nem entrar num conformismo, aceitando tudo, não. Devemos reivindicar direitos, devemos lutar por melhores estruturas que garantam a saúde, devemos lutar por estruturas que garantam a vida, que garantam a justiça, tudo isso, mas serenos. Serenos. Enquanto a gente tem serenidade, a gente tem o uso da razão. Enquanto a gente tem serenidade, a gente acaba não se perdendo diante das provações que se nos apresentam. Não se perturbe o vosso coração. Segunda parte do ensinamento de Jesus. Comunica que a sua morte tem um sentido, que após a morte ele vai para o Pai, e vai por uma razão. Vai porque do Pai tinha vindo para o Pai, voltava, e iria preparar um lugar para os seus. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver preparado um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. A vontade do Senhor é que essa comunhão que nós começamos aqui na terra com Ele, um dia ela seja plena. Um dia ela seja plena e nós lutamos por isso. Aqui nesta vida nós já vivemos em comunhão com Deus. Desde o nosso batismo há um vínculo, nós somos unidos ao Senhor. São Paulo disse: não podemos ignorar que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Existe uma relação, um vínculo, nós somos ligados a Deus desde o batismo. Jesus hoje nos revela que esse vínculo que nós já estabelecemos com Ele um dia, há de ser pleno, e essa plenitude somente no céu. É para lá que nós marchamos. É para lá que nós estamos caminhando, mas enquanto estamos aqui nesta terra, temos que viver bem, lutar pela vida em todas as suas fases, desde a concepção até o seu término natural. Por isso, quando nós já passamos, segundo as informações oficiais, de mais de 10 mil perdas, somente vítimas do coronavírus, não dá para que hoje, nesse dia em que nós celebramos com tanta festividade o Dia de Nossas Mães, nós não nos sintamos, de alguma forma, todos órfãos em nome daqueles que perderam entes queridos, daqueles que perderam pessoas preciosas. O que dizer para elas? Como consolá-las também? Que palavra dizemos para elas? Jesus, no Evangelho de hoje, ele parece consolar, dizendo: não percam a fé,
Não percam a esperança. Não se perturbe o coração. Tendes fé em Deus. Ele está dizendo assim, vamos manter firmes a nossa fé. Como que dizendo assim, essa morte que causa dor, ela não é aquela que tem a última palavra. Temos a vida que vai brotar. Temos a vida que vai brotar. Quando Jesus disse, eu vou para preparar-vos um lugar, e quando eu tiver preparado um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé questionou, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu, minha gente, com 3 palavras existenciais que dão sentido a tudo que nós fazemos, a toda marcha que nós empreendemos. Senhor, para onde vais, nós não sabemos o caminho. Como não sabemos? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No livro do Deuteronômio, o Senhor disse que diante de nós existem 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da morte e o caminho da vida. E faz uma orientação, escolhe, pois, a vida. Minha gente, escolher Jesus é escolher o caminho da vida. Caminhar por ele é uma segurança. O caminho pode ser difícil, mas vale a pena dar um passo. Temos uma direção, não estamos neste mundo perdidos. Primeira palavra, o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. A segunda palavra nos orienta que a nossa fé não é uma ilusão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é uma mentira, não é uma ilusão. É a verdade que liberta e salva. E a terceira palavra é como que é o cume de tudo aquilo que nós fazemos quando a vida se torna plena. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Já concluindo, quero me dirigir, e eu hoje estou me permitindo falar um pouco mais, porque como nós temos um público bastante reduzido aqui nesta igreja, porque hoje nós estamos numa sala aqui na rede amazônica, mas esta sala se tornou igreja, porque Jesus disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles, e em nome dele nós estamos aqui, virou igreja neste tempo, lugar de oração. Eu quero me estender mais só um pouquinho para dizer uma palavra aos filhos. Existe no Decálogo, que é o conjunto dos mandamentos da lei de Deus, um mandamento que é o 4º, muito especial, que vem acompanhado de uma promessa que nós nunca podemos esquecer, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Esse é um mandamento que hoje talvez valha muito a pena a gente memorar. Todos nós somos filhos, mesmo quando nos tornamos adultos, idosos, idosas, ou mesmo progenitores, nós não perdemos a condição de ser filhos. Todos nós somos filhos. E como filhos, nós temos o dever de honrar aqueles por meio dos quais nós existimos. Honrar nosso pai e honrar nossa mãe, com o nosso respeito, com a nossa obediência, com o nosso carinho e o reconhecimento de tudo aquilo que um dia eles fizeram e continuam fazendo por nós, dando-nos atenção, gastando as suas forças e a sua vida por nós. A todas as mães de hoje, nossos parabéns, a todos os bons filhos e aos bons esposos que ajudam as mães a viver essa vocação, nossos parabéns. Às mães da saúde, às mães enfermas, às mães trabalhadoras, às mães do lar, nosso reconhecimento da vocação de vocês. Que Maria, a mãe modelo para todas as mães, seja a inspiração para todas no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.